Paz de Deus, Irmandade, meu nome é Damile. Estou postando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu sou da cidade de Itabira, Minas Gerais. Glorificar a Deus, por ter me sustentado até aqui, nessa santa graça, por ter me revelado essa santa graça. Grande me alegro e grande tem sido as bênçãos que o Senhor tem feito em minha vida, desde que eu conheci esse caminho, porque eu sempre fui uma serva de Deus, mas eu não sabia a forma certa de agradar o Senhor e de seguir os seus caminhos e a vontade do Senhor em minha vida. Mas hoje eu vejo. Eu queria deixar uma parte que o Senhor, um testemunho que eu ainda não contei na minha comum, aqui na cidade de Itabira, onde eu faço parte, mas Deus me incomodou para mim estar contando aqui para os irmãos a obra que Deus tem feito, uma, das obras que Deus tem feito em minha vida. No final do ano passado, foi no meio do ano passado mesmo. Eu fui fazer uma visita na casa de meus irmãos, aqui próximo à minha cidade. E nessa visita, Deus tomou a boca de um dos seus servos, onde ele dizia que o Senhor ia entrar com um caminho, que eu estava preocupada com uma parte, e só eu e Deus sabia que parte que era essa. E realmente, Deus falou tudo que eu estava passando, irmãos, que eu estava passando por uma situação muito complicada mesmo. Eu estava com um débito, uma conta que eu tinha que pagar ela, só que eu tinha ficado desempregada e eu não tinha condições de pagar essa dívida que eu tinha. E eu estava ficando sem dormir, muito preocupada, porque a pessoa que eu tinha que pagar era uma pessoa assim, honesta, uma pessoa boa, e eu ficava perturbada, irmãos. O inimigo começou a me perturbar por conta dessa dívida minha. E eu fiquei muito triste, que eu não estava conseguindo, não estava trabalhando, e não tinha como eu trabalhar, porque eu mal conheci as pessoas aqui na cidade, por eu ter mudado há pouco tempo. Então eu não conseguia trabalhar para pagar essa conta. Só que Deus tinha falado na boca desse irmão que Deus iria criar um caminho em que a minha dívida o Senhor iria pagar. Que não ia ser com as minhas mãos, mas ia ser através da mão e do poder de Deus. Naquilo eu fiquei em paz, irmãos, e descansei no Senhor nessa parte. Aí passou alguns dias e uma pessoa chegou em mim e falou comigo que ia me dar uma quantia em dinheiro. Na hora eu senti a presença de Deus, já comecei a agradecer a Deus, porque eu falei assim, já vai dar para me pagar a dívida que eu tenho com essa pessoa, e estava sendo um caminho que Deus estava criando. Então eu comecei a glorificar a Deus, eu senti a presença de Deus, já vi que era a mão de Deus se estendendo naquela situação que aos meus olhos era impossível de se resolver, mas aos olhos de Deus, era possível. Na mão de Deus tudo é possível. Aí eu peguei e fiquei alegre, irmãos, com essa notícia dessa pessoa que ia me passar esse dinheiro. Glorifiquei a Deus e descansei. Mas aí algumas circunstâncias aconteceram e tardou o dia dessa pessoa me passar esse valor em dinheiro. Nisso entrou um pouco de tristeza, um pouco de preocupação no meu coração. Que eu fiquei preocupada, eu falei, Senhor, agora a pessoa não vai me passar mais esse dinheiro, Eu tava achando, já tava ficando em paz, e eu comecei a ficar um pouco preocupada. Eu falei, Senhor, o Senhor falou através da vida desse irmão, eu vi que isso seria a solução agora para o meu problema, que o Senhor já tinha trago a solução. E agora o que eu faço? Me preocupei, fiquei um pouco chateada, mas continuei confiando no Senhor. E aí, irmãos, quando foi agora no mês de dezembro, antes da virada do ano, essa pessoa me passou a quantia de dinheiro que eu precisava
e uma quantidade bem a mais que eu não ia precisar. E eu até falei, Senhor, quando o Senhor faz direito. Precisava dessa quantia, o Senhor fez e mandou a mais, né? Glória a Deus, comecei a glorificar a Deus, comecei a engrandecer o nome do Senhor. Fui ali, peguei o dinheiro, glorifiquei o nome do Senhor, agradeço a Deus, porque foi Ele que me deu, foi o Senhor que fez essa obra. Paguei a dívida que eu tinha para honra e glória do nome do Senhor. E essa pessoa que me deu esse dinheiro, ela não sabia dessa dívida, ela falou comigo que ela estava em casa e que o Senhor falou que era para ela dar X quantia para mim. E que ela estava fazendo por obediência. Eu até perguntei, você tem certeza que você quer me dar esse dinheiro? Perguntei mais de uma vez, ela falou assim, não, o Senhor que mandou eu dar. Pega esse dinheiro e vai. Eu falei, mas você tem certeza? Você não vai te fazer falta? Ela falou, pega e vai em paz. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Porque Deus fez e fez muito além do que eu imaginava. E aí, irmãos, para finalizar, né? Como eu estava desempregada, só meu marido trabalhando, e eu estou, né, sem trabalhar, não por opção, porque não tem com quem eu deixar meu filho, né? Aqui na cidade, no meio dessa pandemia, fica difícil você deixar a criança de creche. A gente não queria, né, optar por isso por conta desse vírus, de contaminação. A gente sabe que Deus guarda, mas a parte que a gente pode fazer, a gente faz. Meu menino é muito novo, ele não vai para escolinha ainda. Aí eu peguei e fui na casa dos familiares do meu marido e Deus tinha feito essa obra, eu tinha pagado a dívida e tinha sobrado um valor em dinheiro. E esse valor em dinheiro que sobrou, eu peguei e comprei um sapato para o meu marido, porque ele estava precisando de um calçado. Aí eu comprei um calçado para ele e dei para ele, que ele ia fazer aniversário agora em janeiro. E eu falei, vou te dar agora em dezembro, porque já serve como um presente de aniversário, mas já para você usar nesse final de ano. Entreguei, né? Senti, dei para ele, ele ficou muito alegre. Queria abençoar ele, que tem tanto também nos abençoado, né? E aí, irmãos, eu cheguei, entreguei aquele presente e chegando na casa dos parentes do meu marido, que a gente já tá passando a virada com eles, é uma pessoa que infelizmente é uma pessoa muito boa, sim, mas ela deu uma brecha pro inimigo. Essa pessoa chegou e ele falou assim, ó, você que comprou esse sapato pro seu marido? Eu falei, foi, olha que lindo. Aí eu mostrando, toda alegre, satisfeita, sabe? Falei, olha que lindo o calçado que eu comprei pra ele. Deus, né? Deus proporcionou de eu comprar pra ele esse calçado. Aí o inimigo tomou a boca dessa pessoa. Essa pessoa falou assim, tentou me humilhar, irmãos. Né? A pessoa deu brecha ali, ela tentou me humilhar. Mas o Senhor, Ele vê além do que a gente vê. E essa pessoa falou, tá. Você comprou ou foi o cartão dele que comprou? Foi com o dinheiro dele que você comprou? Na hora, irmãos, meu coração me machucou muito. Só que o Espírito Santo de Deus pegou e falou assim, não foi com o dinheiro do seu marido, não, foi com o meu dinheiro. Fala com ele da obra que eu fiz. E nisso, irmãos, na hora, o inimigo tentou ali me envergonhar, me entristecer, me deixar para baixo, mas o Senhor, Ele vê além, Ele vê primeiro as armadilhas e o que o inimigo está tramando para nos desanimar, para nos entristecer. E Deus tomou minha boca e falou assim, não, esse calçado que eu comprei para ele foi com o dinheiro que meu pai me deu. O meu pai do céu, meu Deus me deu. Eu orei a Deus e apresentei minha necessidade, que eu estava com uma dívida. O Senhor me deu o dinheiro da dívida e me deu além do que eu precisava. E me permitiu ainda honrar a pessoa que sempre tem me honrado, que é meu marido. Então, eu falei assim, esse dinheiro não é dele não, né? Esse dinheiro, ele pertence a mim porque o meu pai, que é dono do ouro e da prata, me deu. E nisso, irmãos, eu fiquei em paz. Eu acho que se Deus não tivesse permitido que esse dinheiro viesse a mais, além, o inimigo tentaria me envergonhar, me desanimar, me humilhar. Mas a intenção dele
foi derrubada e caída por terra, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor já tinha preparado tudo, como que Deus faz tudo certo. Eu fiquei admirada como que o Senhor faz tudo certo, irmãos. Ele vê além, vê à frente do que a gente não pode ver. E Deus permitiu que aquilo que seria uma humilhação voltasse contra aquele que estava armando a armadilha, voltasse contra o caçador. E eu glorifico a Deus que na hora aquela pessoa se calou, arregalou o olho. E eu falei, pois é. Eu falei, sabe qual é o problema das pessoas hoje? Elas querem ganhar as coisas, Deus falou, né? Porque tudo Deus nos dá sabedoria para falar. Às vezes as pessoas querem ganhar as coisas na força do braço, mas Deus me deu sabedoria para ganhar as coisas na força do joelho. Eu falei assim, um dia antes de eu me casar com o meu esposo, eu pedi a Deus que quando eu tivesse um filho, que eu ficasse em casa para cuidar desse filho, porque eu tinha muitos traumas de infância e que eu não conseguiria deixar com qualquer pessoa por conta do que eu já passei na minha vida. Eu não ia ficar em paz em deixar com qualquer pessoa. E eu pedi a Deus isso. Por mais que eu não era da congregação, não sabia, mas Deus ouviu minha oração. Deus ouviu minha oração e concedeu o que eu pedi. E nisso Deus falou, né? Naquela hora que aquela pessoa tentou de novo me afrontar e dizer que eu tinha que trabalhar, alguma coisa assim relativa do tipo. E Deus falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. A vida não é só conseguir as coisas com a força do braço, mas sim com a força do joelho. Um dia eu orei a Deus para ter o que eu tenho hoje. Se você não pede a Deus com a força do seu joelho, você vai conseguir as coisas na força do braço, você vai sofrer, você vai ter muito mais decepção. Mas a partir do momento que você pede as coisas no joelho, quando você dobra o joelho e reconhece que seu Deus, o seu Pai é dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo, não só materialmente, mas espiritualmente, você tem muito mais a receber se fosse com as forças do seu braço. E isso, irmãos, eu glorifico a Deus por essa obra, agradeço a Deus por essa obra maravilhosa que Ele tem feito em minha vida, por ter me sustentado. E em meio a tantas situações, Deus ter me confortado e já ter desarmado todas as armadilhas que o inimigo fazia para me decepcionar, para tirar a minha paz, para mim esquecer que um dia tudo que eu tenho hoje foi porque eu orei, pedindo a Deus. Porque o inimigo ele tenta nos confundir. Às vezes a gente ora, pede as coisas para Deus e o inimigo levanta alguma pessoa para falar assim, mas você está fazendo isso, mas isso não está certo. Você não devia viver assim, assim, assado. Mas se foi Deus que te concedeu, se foi uma coisa, uma parte que você orou e pediu a Deus, Deus concedeu, tá certo sim. Porque se foi seu Deus, se Deus achou graça em te dar, eu não acho que tá errado, porque Deus só faz coisas certas. E nisso eu só tenho a agradecer a Deus e pedir a oração dos irmãos pela minha família, pela minha casa, né? E pelos meus familiares, que a gente está pedindo a Deus sempre para que Deus esteja fazendo uma obra, porque eles conhecem a palavra de Deus, mas que Deus crie um caminho para que eles cumpram o propósito que Deus tem na vida deles e que também eles façam o que Deus querem, que Deus quer que eles façam perante a presença de Deus. Somente isso que eu tenho para falar, né? Esse testemunho, pedindo oração também para os irmãos, estarem em oração por toda a minha irmandade também, pelos irmãos. E Deus abençoe todos. Deus seja louvado sempre, irmãos. Nenhuma glória seja para a gente por nada que acontece. Que a glória seja só do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém.